Fala galera, tudo certo? Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Bora falar sobre a final da UEFA Conference League que aconteceu nessa, eh, nessa não, né? Nessa tarde de quarta-feira, dia 28/5, entre Real Betis e Chelsea. O Betis começou ganhando, o Chelsea virou, final do jogo, uma vitória por 4-1 do Chelsea. E eu estou no estádio onde tivemos esse jogo, no estádio municipal de Breslavia, diretamente da Polônia. Tamo internacional para falar sobre esse jogo, beleza? Então bora falar sobre essa partida que tivemos dois tempos muito diferentes. Antes, como eu sempre falo, rapidinho colocar as escalações de ambas as equipes aqui na tela para vocês, beleza? Então, bora aqui, bora soltar aqui a escalação do Real Betis, tá? Não sei se dá para ler da melhor forma, mas eu vou falar também sobre como foi a escalação do Betis, né? O Betis foi com Adriano no gol, Sabari na direita, Marc Bartra e Natan como dupla de zaga e o Ricardo Rodrigues pela esquerda. Dois volantes, assim a gente pode falar, né? Um mais de primeiro volante, um de segundo volante, que era o Johnny Cardoso e o Pablo Fornaus. Johnny, aquele que é da base do Internacional. Antony na direita, Isco no meio, Ezauzuli pela esquerda e o Bakambu como o centroavante, certo? Já a equipe do Chelsea foi a campo do seguinte jeito: o goleiro Jorgensen, na lateral direita, o Malo Gusto, a dupla de zaga com Chalobah e o Badiashile, na esquerda, o Cucurella, dois volantes, o Caicedo junto com o Enzo Fernandes, na ponta direita, Pedro Neto, centralizado Armando com o Palmer, na esquerda, Madueke e centralizado como centroavante, Nicolas Jackson, beleza? Essa foi a equipe do Chelsea para o jogo. E como começou esse jogo, né? O que eu posso falar do começo do jogo? Um começo sensacional da equipe do Real Betis, tá? O Betis começou o jogo jogando muito melhor do que a equipe do Chelsea. O, o Betis não sofria no primeiro tempo, o Betis conseguia ter a bola, o Betis tinha um Eusazuli que estava acabando com o jogo pelo lado esquerdo, estava conseguindo fazer o Malo Gusto ter sérias dificuldades, né? Tanto ele quanto o Chalobah. A gente tinha um Isco que estava comendo a bola, sabendo quando tinha que dar o passe em velocidade, quando tinha que dar uma segurada no jogo para sua equipe se reposicionar, seja defensivamente ou até mesmo ofensivamente. E é numa dessas jogadas onde a equipe do Betis conseguia recuperar a bola do Chelsea que saiu o primeiro gol do Betis, tá? O primeiro e único gol do Betis no jogo. O Malo Gusto erra o passe, acontece a recuperação de bola da equipe do Betis, o Isco acha o Ezauzuli finaliza e o Betis faz 1-0, tá? Nesse ponto é importante falar que o Betis ele já atacava mais pelo lado esquerdo, lado do Ezauzuli, que foi o autor do gol, tá? Atacava tanto com o Ezauzuli ou com o Bakambu em momentos que ele saía do meio e ia para a esquerda. Por quê? Quando eu vou voltar aqui, ó, vou até voltar para a formação para vocês entenderem o que eu estou falando, beleza? Tem ali o Malo Gusto, tá? O número 27, Malo Gusto, ele é um lateral direito. Porém, no jogo, ele atuava como volante. Ele sai da lateral, vem para fazer o papel de volante, fica Chalobah, Badiashile, o Cucurella fazendo o papel de terceiro zagueiro, dois volantes, Malo Gusto com o Caicedo, mais à frente, Enzo Fernandes com o Cole Palmer e ainda mais à frente, aí sim, Pedro Neto pela direita, o Madueke pela esquerda e na frente o Nicolas Jackson, beleza? Então tava tendo muita dificuldade a equipe do Chelsea com o Malo Gusto caindo pro meio e o Ezauzuli tava conseguindo se aproveitar disso, desse espaço que ficava. E esse espaço que o Malo Gusto tentava recuperar, porém a velocidade do Ezauzuli, até mesmo de entendimento e do Isco ou dos demais jogadores nos passes para o Ezauzuli, estava mais rápida do que o Malo Gusto para tentar recuperar esse lado do campo. A partir disso, a gente tem que falar também que o Chelsea estava pecando muito na saída de bola, o Betis conseguia fazer uma boa pressão, porque além do gol, que como eu disse, sai desse erro, nós também tivemos uma outra chance onde acontece um erro de passe, o Antony recupera a bola, acha o Bartra finaliza de fora da área e acaba tendo uma bela defesa do goleiro Jorgensen, porque nesse ponto o Betis poderia ter feito 2-0 com dois gols em saídas erradas da zaga do Chelsea.
Perdão. O Betis fazendo uma marcação 4-4-2, tá? Se quando a gente pega para falar sobre a equipe do Betis, você pode imaginar que vai ficar com o Adrian, o Sabali Bartra, o Natan e o Ricardo Rodrigues como linha de zaga, isso acontecia, porém a gente tinha uma formação para defender que era o Johnny com o Fornaus, o Anthony, 4-4-2, né? Então tinha a linha de zaga, aí ficava na esquerda Exausuli, no meio tanto Johnny quanto o Fornaus, na direita o Anthony e mais à frente uma linha de 2 defendendo, que no caso era o Isco com o Bakambu. O Chelsea usando muitas pontas, e o que eu tenho que falar é que o primeiro tempo do Betis foi o primeiro tempo que a zaga se recuperava muito rápido quando ia para frente, então o Chelsea não conseguia ter contra-ataques, a equipe do Betis estava muito concentrada, porém eu já tinha uma noção que a equipe do Betis estava se desgastando muito em relação a cansaço, em relação a corpo, e a gente tem que analisar que estamos no final da temporada europeia, então acaba pesando muito mais você ter um jogo de alta intensidade, como foi o primeiro tempo do Betis. Em um certo momento do primeiro tempo, acontece a inversão entre Madueke e o Pedro Neto. O Pedro Neto passa para a esquerda e o Madueke vai para a direita. Quando começa o segundo tempo, é outro jogo, tá? É completamente outro jogo. Acontece uma mexida que sai o Malo Gusto entre o Reece James pelo lado do Chelsea. Importante falar, a partida do Malo Gusto foi tenebrosa. Na equipe do Real Betis também acontece uma mexida. Sai o Ricardo Rodrigues entre o Perrot. E aí a gente tem que falar sobre o primeiro tempo diferente, o segundo tempo diferente comparado ao primeiro tempo da equipe do Chelsea, porque o Chelsea foi uma equipe muito melhor no jogo, completamente melhor no jogo do que o Betis na segunda etapa, tá? E aí sim eu posso falar porque realmente o Chelsea jogou muita bola no segundo tempo, o Betis já muito cansado, e o Betis desatento, porque no primeiro tempo, para mim, a zaga estava muito atenta do Betis, principalmente em bolas aéreas. O Natan muito bem, o Bartra muito bem. No segundo tempo, isso completamente. Isso mudou completamente, né? A gente tem a saída do Exausuli aos 8 minutos do segundo tempo para a entrada do Jesus Rodrigues. O Exausuli não aguentava mais jogar, né? Não sei se teve alguma lesão ou algo assim, mas ele já estava muito cansado. E aos 20 minutos do segundo tempo, acaba tendo o primeiro gol do jogo, gol de Enzo Fernandes após um cruzamento do Cole Palmer. E aí é importante falar, belíssimo cruzamento do Cole Palmer, tá? O Cole Palmer, ele modificou muito o jogo na segunda etapa para o lado do Chelsea, porém sim, na minha visão, acontece um erro na zaga do Betis, eu não posso mostrar os gols, mas quem tá marcando primeiramente o Enzo Fernandes é o Sabali. O Sabali não acompanha quando ele entra na área para cabecear o cruzamento, porém o Bartra também não acompanha, ele entra no meio dos dois e livre consegue cabecear. Um gol que eu não assisti, né, novamente, eu só vi durante a transmissão, não parei para assistir o gol novamente, mas assistindo o jogo fiquei com a impressão que sim, o Adrian poderia ter feito melhor para fazer a defesa. Aí acontece a virada do Betis. Aliás, a virada do Chelsea. Como? Outra assistência de Cole Palmer, dessa vez para Nicolas Jackson. Nesse ponto, erros novamente dos jogadores do Betis. A desatenção no cruzamento do primeiro gol, como eu disse, e no segundo gol também acontece uma desatenção em cruzamento. O Cole Palmer consegue ganhar a bola consegue ganhar, né, no corpo, no drible do Jesus Rodrigues, que não entra bem no jogo, cruza, o Natan não marca o Nicolas Jackson, que entra livre nas costas deles, o Adrian, para mim, também podia sair naquela bola na pequena área é do goleiro, naquele caso, ele não sai, e o Nicolas Jackson faz o segundo gol do Chelsea e o 2-1 no placar. Nisso aí, o Chelsea era uma outra equipe, era um Betis que já estava, além de estar aquém durante todo o segundo tempo, mentalmente já estava destruído por tomar a virada, porque toma a virada em 5 minutos. O primeiro gol do Chelsea sai aos 65, o segundo gol do Chelsea sai aos 70 minutos, tá? Eu vou colocar aqui, eu esqueci que eu tinha colocado essa foto, mas ali nós temos as fotos sobre tudo, tá? Vou até deixar maior ali, ó. Vou ficar pequenininho ali no canto, mas aqui nós temos todas as informações. E a partir daí, o Betis já não conseguia mais jogar, o Chelsea continuou melhor, teve até um momento que o Betis teve mais a bola, mas o Betis já não estava muito bem. Foi aquele famoso vamos pro tudo ou nada que o Betis fez e acabou
sofrendo devido a isso. Nós tivemos uma chance que o Nicolas Jackson podia ter feito o segundo gol dele e o terceiro gol do Chelsea no jogo, porém ele adianta muita bola e o Adrian pega, porém depois o Sancho faz o terceiro gol do Chelsea e no último lance do jogo o Caicedo faz o quarto gol do Chelsea, sendo que o Chelsea vira para 4-1 e o Chelsea é campeão da Conference League, tá? Muitas finais que uma equipe espanhola não perdia para uma equipe não espanhola, tá? Era uma invencibilidade muito grande de times espanhóis em finais de competições europeias. Nesse caso eu coloco Eurocopa, eu coloco Champions League, Europa League e Conference League. Hoje não deu para o Betis. O Chelsea consegue a vitória por 4-1 em uma virada que teve um segundo tempo muito dominante da equipe londrina, infinitamente melhor. A equipe espanhola teve sérias dificuldades, parecia muito cansada, mentalmente esgotada. Talvez o peso do jogo acaba pesando no seu mental, né? Muito desatenta lá atrás, algo que não aconteceu no primeiro tempo, e isso tudo sim cobra, isso tudo pesa, e a equipe do Chelsea conseguiu a vitória e se sagrou campeão da Conference League. Importante falar que na temporada que vem o Chelsea está na Champions League, certo? Eu sou o Gabriel Pio, esse foi o vídeo sobre Betis 1, Chelsea 4. Se você assistiu até aqui, não se esqueça de dar o like no YouTube, o coraçãozinho no TikTok, o comentário e o compartilhamento nas duas plataformas que ajudam demais, assim como se inscrever no canal no YouTube e seguir o perfil no TikTok, certo? Eu sou o Gabriel Pio, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, a depender do momento que você estiver vendo esse vídeo, e até o próximo vídeo, que eu irei entrar na sua telinha para te falar tudo o que acontece no futebol. Valeu!